Olá, gente! Hoje o tema da aula é vírus. Vamos aprender um pouco mais sobre esses seres, sobre a controvérsia que há entre os cientistas sobre se eles são ou não, podem ou não ser considerados seres vivos, né, por conta de suas características. Vamos lá. E aí? Um vírus pode ser considerado um ser vivo ou não pode? Bom, para ser considerado um ser vivo, a biologia admite que esse ser vivo tenha que ser primeiramente formado por células, certo? Só que o vírus, ele não tem organização celular. E agora, né? Só que o vírus, ele possui material orgânico como proteínas, né, formando lá uma membrana que vai proteger o seu material genético. Todos os seres vivos possuem material genético. Então, o vírus também possui, né? Só por conta dele não apresentar célula, será que ele deve ser classificado como um ser não vivo? Então, o que ele é? Então, essa é a controvérsia que gira em torno dos vírus, né? Podem ou não ser considerados seres vivos. Eu fico do lado, particularmente, né, falando dos cientistas que acham que eles são seres vivos. São seres vivos diferentes dos usuais que a gente está acostumado, mas sim, né, se são formados por moléculas orgânicas, se possuem material genético, para mim, com certeza, são seres vivos. São seres vivos diferentões, mas são seres vivos. Outra característica que gera controvérsia, a ausência de metabolismo. Né? Se não tem célula, não tem organelas celulares, não terá metabolismo próprio. O vírus ele só consegue metabolizar as suas enzimas, né, as suas proteínas, quando ele invade uma célula hospedeira. É isso que faz dele ser um parasita intracelular obrigatório. E aí ele faz a célula trabalhar para ele. Então, ele utiliza o metabolismo celular em prol da sua sobrevivência, né, lá no interior de um hospedeiro. Mas isso não pode desmerecer o fato, né, dele conseguir se reproduzir lá no interior da célula, mesmo utilizando os seus mecanismos. Bom, é uma opinião minha. Outra característica dos vírus é apresentar grande capacidade mutacional. Nas aulas de evolução, a gente aprende que todos os seres vivos estão em constante evolução e que essa evolução se dá por meio de mutações genéticas. Se o vírus sofre mutação, então ele pode também se enquadrar na categoria de ser vivo. Essa grande capacidade mutacional, né, que esses vírus possuem, faz com que eles se tornem resistentes, né, a algumas vacinas, né? Nós temos aí que tomar, por exemplo, a vacina contra a H1N1 todos os anos, porque o H1N1 é um tipo de vírus que sofre mutação muito rapidamente. E aí a vacina que a gente tomou não serve mais para o vírus do próximo ano, né? A reprodução, a grande capacidade reprodutiva se deve ao fato dele usar os mecanismos celulares para que a célula produza novos vírus e liberem esses vírus que são capazes de infectar novas células e assim por diante. Aqui na imagem nós temos 3 exemplos, né, morfológicos de vírus. Aqui na imagem A nós temos o vírus da gripe comum, né? Ele tem esse formato arredondado. Aqui dentro nós vemos o material genético dele. Na B, nós vemos o vírus do mosaico do tabaco, né? Um vírus que invade as plantas do tabaco. Ele já tem esse formato filamentoso. E aqui o vírus da gripe suína, né? Também de formatinho arredondado. Nós temos morfologias diferentes, né, para cada tipo de vírus. Então, eles não são todos iguais. Características gerais, que nós já mencionamos algumas delas. Os vírus são acelulares, ou seja, eles não possuem organização celular. O que é uma organização celular? Presença de membrana plasmática, de citoplasma com organelas,
Pode ou não haver um núcleo, né? Porque as células procarióticas não possuem núcleo. Então, o vírus não tem essa organização celular usual. Então, por isso eles são chamados de acelulares. Eles possuem, na verdade, uma cápsula de proteína que protege o seu material genético. Essa cápsula de proteína a gente chama de capsídeo. Os vírus podem apresentar como material genético o DNA ou o RNA. Então, a gente fala às vezes assim, é um vírus de DNA, é um vírus de RNA, por conta do tipo de material genético que a gente vai encontrar no seu interior. Não possuem metabolismo próprio, já falamos sobre isso. São considerados parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles só conseguem se reproduzir quando seu material genético entra em uma célula. Podem parasitar células procarióticas ou eucarióticas, animais e vegetais. Tá? Geralmente, um vírus que afeta uma planta não vai afetar um animal e vice-versa. E o vírus da célula procariótica também não afeta uma célula eucariótica. Aqui nós vemos, né, a morfologia de um vírus, né, muito conhecido, chamado de vírus HIV, esse aqui. Então, a gente vê aqui em verde o capsídeo. No capsídeo, nós vamos encontrar vários tipos de proteínas, nós vamos encontrar lipídios também, formando esse capsídeo. Mais internamente, nós vamos ter um material genético do tipo RNA. Então, o vírus HIV é um tipo de vírus de RNA. Lá dentro, eu vou também encontrar uma enzima chamada de transcriptase reversa, né? Essa transcriptase é o que vai fazer todo o estrago quando esse RNA entra numa célula hospedeira. Daqui a pouco a gente vai ver como. Aqui na figura B, nós temos um bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias, ou seja, um vírus que infecta somente células procarióticas. Está aqui o capsídeo, né, que é a cápsula com o DNA dentro, então o bacteriófago é um vírus de DNA. Nós vamos ter essa cauda aqui composta por proteína, e no final dela nós vamos ter esses filamentos também de proteínas que funcionam como perninhas, né, por onde ele vai se fixar na superfície da parede celular das bactérias. Ciclo de vida dos vírus, né? A gente costuma pegar aqui o ciclo de vida do bacteriófago para ser mais didático e facilitar o entendimento. Então, nós temos dois tipos de ciclo de vida que os vírus podem apresentar. O ciclo que a gente chama de ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico não haverá morte celular. E nós vamos ter o ciclo lítico, em que a célula vai se romper e, consequentemente, ela morre. Então, vamos começar aqui pelo ciclo lisogênico. Nós vemos aqui no início o bacteriófago pousando aqui na superfície da parede celular da bactéria e injetando uma cópia do seu DNA viral no interior dessa bactéria, né? Então, ele vai injetar o seu DNA aqui no interior da bactéria e esse DNA vai ser incorporado ao DNA bacteriano, né? Como se a célula dissesse, opa, tem uma parte do meu DNA que está solta aqui no citoplasma, não pode, vamos trazer essa parte do DNA de volta. Ela pensa que esse DNA é dela e aí ela acaba incorporando o DNA viral ao seu próprio DNA. E aí o que acontece? Por enquanto não vai acontecer absolutamente nada. Essa célula vai continuar a sua vidinha, vai começar a fazer divisão binária, né, a reprodução assexuada das bactérias, que é muito rápido. Então, através desse tipo de reprodução, ela aumenta a quantidade de indivíduos na população. Então, todas as novas bactérias formadas pela divisão binária terão o DNA viral aqui incorporado ao seu DNA, né? E assim o vírus consegue infectar um grande número de bactérias. Ok, é só isso o ciclo lisogênico. O ciclo lítico, né? Uma hora, essas bactérias
que entraram em ciclo lisogênico vão passar a fazer o ciclo lítico. Esse DNA viral, ele vai ser lido, e quando ele for lido, a bactéria começa a produzir as partes virais. Ela vai produzir a cápsula, vai produzir a cauda, os filamentos da cauda, vai produzir o material genético do vírus e depois ela monta, né? Então, a célula vira uma linha de montagem para novos vírus. Quando esses vírus estão prontos, né, todos montadinhos, a célula entra em lise, ela se rompe, né? Aqui a gente está vendo o rompimento da parede celular e da membrana plasmática, e esses novos vírus são liberados, eles estão prontos para infectar novas bactérias. Tá? Então, esse é o ciclo de vida que os vírus podem apresentar. Aqui nós temos, eu gosto muito dessa foto, que ela mostra, né, os bacteriófagos, né, parecem pequenos ETzinhos pousando na superfície de um planeta, né? Então, aqui nós temos a bactéria, né, a parede celular da bactéria, e esses três aqui estão injetando ao seu material genético no interior da bactéria. Tá aqui esse fiozinho azul, né, é um material genético do vírus. O vírus HIV, né, ele é chamado de, ele causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que em português a sigla é SIDA, né, síndrome da imunodeficiência adquirida, e em inglês a gente conhece como AIDS. Então, a SIDA ou AIDS é a doença que esse vírus causa, né? Que tipo de doença? Da imunodeficiência, né? O nosso sistema imunológico, ele fica quase que inexistente, né, na presença de uma grande carga viral, porque os vírus atacam um tipo de célula que a gente chama de linfócitos T do tipo CD4. Né? Esses linfócitos são responsáveis pela produção de células que vão identificar e combater os vírus, né? Por isso que o vírus HIV não tem cura, porque ele age matando as células que deveriam nos defender contra ele. Né? Por isso que é uma doença tão difícil de ser combatida. O vírus HIV é um tipo de vírus que a gente chama de retrovírus. Por que retrovírus? Ele é um vírus de RNA. Né? E se você lembrar lá do processo de transcrição celular, rapidamente falando, o DNA ele não pode sair de dentro do núcleo. Então, quem ele manda lá para o citoplasma para que uma determinada proteína seja produzida? O RNA mensageiro. Quando o RNA mensageiro chega lá no citoplasma, a mensagem será lida para a produção de uma proteína. E aí, o vírus HIV injeta o RNA no interior dessa célula, e aí vai ter um RNA lá no citoplasma. Até aí tudo bem, nenhum problema. O problema está nesta enzima aqui que o vírus injeta junto com seu material genético na célula, que é a transcriptase reversa. A transcriptase reversa vai pegar o RNA do vírus e transformá-lo e convertê-lo em um DNA. Por isso, ele é chamado de retrovírus. Né? Essa palavra retro é a retransformação do RNA em DNA. E aí, o que a célula pensa, né? Opa, tem uma parte do DNA que saiu do núcleo, não pode. Aí ela leva esse DNA para o interior do núcleo e aí a desgraça está feita, né? A célula está infectada e vai virar uma célula zumbi, né? Ela vai começar a produzir novos vírus. Mas o portador do vírus HIV não morre pela presença do vírus dentro do seu corpo. Ele morre. Bom, como eu ia dizendo antes de ser interrompida aqui pela minha mãe, rapidinho,
O vírus HIV, ele vai matar, né, as células de defesa do nosso corpo. Isso quer dizer que o nosso corpo fica sem os nossos soldados, né, que vão nos defender contra qualquer tipo de micro-organismo que invada meu corpo. Então, eu vou ficar vulnerável. E o que acontece? Acontece que quando isso ocorre, né, eu fico sem o meu sistema imunológico, o meu corpo está aberto para todo tipo de doença que a gente chama de oportunista. E aí que eu desenvolvo a AIDS. Né? Então, o paciente HIV positivo, ele não morre pela presença do HIV, ele morre quando a AIDS aparece, porque o seu sistema imunológico está deficiente e qualquer tipo de micro-organismo pode matá-lo. Né? Uma doença oportunista, por exemplo, que pode acometer os doentes de AIDS, é uma diarreia. Uma simples diarreia que o nosso corpo se encarrega da cura. Eu não consigo me curar porque eu não tenho defesa imunológica. Né? Então, os doentes acabam morrendo por essas doenças oportunistas e não pela presença do vírus no seu corpo. Aqui nesse esquema está mostrando a infecção, né, do vírus no momento em que as proteínas do capsídeo do vírus HIV se ligam às proteínas da membrana plasmática dos linfócitos CD4. Né? Essas proteínas são reconhecidas, é como se a célula dissesse: ô vizinha, né? Minha amiga, minha irmã, pode entrar. E aí é o que mora o perigo, né? Esse vírus é reconhecido como se fosse uma parte da célula e é o que ele quer. Então, aqui nós já temos no passo 2, o RNA viral e a transcriptase reversa, ela fazendo a reversão do RNA em DNA, e aí esse DNA vai ser encaminhado lá para o núcleo celular e vai ser incorporado ao DNA do linfócito T CD4. E aí, quando acontece o processo de transcrição, a célula vai começar a ler somente a parte do DNA viral para produzir, né, o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é encaminhado para o citoplasma e lá no citoplasma ele vai ser lido. Só que a célula pensa que vai ser produzida uma proteína, mas na verdade vão ser produzidas as partes virais. E aqui nós temos a liberação de novos vírus por essa célula. Né? Essa célula, ela vai chegar uma hora que ela vai se romper, né, de tantos vírus que ela vai produzir e ter que liberar, e aí ela acaba morrendo e a gente fica sem as nossas células de defesa. Aqui nós temos um gráfico mostrando, né, os graus de carga viral, né, que eu vou apresentar no meu corpo ao longo dos anos. Então aqui essa linha azul representa a quantidade de vírus HIV, que no primeiro momento, ó, essa carga viral sobe bastante, mas aí o meu sistema imunológico ainda está eficiente. Mas aí, ao longo do tempo, né, esses linfócitos vão morrendo, nós vamos tendo uma queda, né, do número desses linfócitos pela ação do vírus, mas aí o meu corpo no primeiro momento ele vai tentar produzir novos linfócitos e aí a quantidade de linfócitos TCD4 ele sobe. Quando isso acontece, a quantidade de vírus cai. Mas aí os vírus remanescentes continuam trabalhando dentro dos linfócitos TCD4 infectados e são liberados. Aí, nesse momento, ele vai invadir novos linfócitos, mas vai ficar quietinho lá dentro, né? Como se fosse uma hibernação. E aí a pessoa vai passar um tempo aí, se ela não fizer exames periódicos, ela vai passar um tempo sem saber que tem o vírus HIV dentro do seu corpo. Aí, uma hora, esse vírus acorda, né? E parte para a briga. Ele invade novos linfócitos CD4, a carga viral sobe bastante e o número de linfócitos cai, né, a quase que zero. E aí, nesse caso aqui, já é a fase terminal da doença, né, em que a pessoa vai desenvolver a AIDS. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre vírus. Espero que
que eu tenha elucidado todas as dúvidas. É isso aí, até a próxima.